Fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Hoje quero falar algo sobre uma matéria que eu li aqui no Só Científica. Acreditar sem evidências é sempre moralmente errado. Pode até parecer algo exagerado, mas é interessante que a tradução está aqui do texto do qual é o nome dele? Francisco Meir Uribe, e ele vai lançar mão de um texto também do William Kingdon Clifford. Foi um filósofo, só que, claro, ele foi quando eu anotei aqui, ele morreu cedo, ele do século XIX. Mas eu acho interessante, porque eu vou deixar o texto no comentário fixado, mas eu vou pedir para vocês lerem depois tudo. Não vou ler tudo, já li, só vou relacionar os pontos aqui, certo? E hoje, mais do que nunca, nós devemos pensar por que crer sem evidência é moralmente errado. Bom, lançando mão das palavras do Clifford, ele dá 3 pontos, ele lança 3 argumentos por que é moralmente errado. O primeiro, ele fala o seguinte, que nossas crenças, o primeiro argumento dele, que nossas crenças, elas influenciam em nossas ações. Por exemplo, se você vê que está chovendo, você vai levar um guarda-chuva. Se você sabe, por exemplo, que um estabelecimento não aceita um cartão de crédito, e você tem um cartão de crédito, o que você vai fazer? Se você tem que comprar nesse tipo de estabelecimento, você vai levar um dinheiro. Você não vai levar um cartão de crédito. Por quê? Porque nesse caso, a crença ali, você acredita que ali não aceita o cartão, mas essa crença tem a ver aqui, com fundamento, porque você buscou a informação antes. Claro que tem aquela questão de você saber, mas geralmente o que nós fazemos tem a ver com aquilo que você acredita ou deixa de acreditar. Quando eu falo de acreditar, não estou dizendo apenas não estou falando em relação à religião, não, mas estou falando de coisas do dia a dia. E é importante você entender o seguinte, que o que você acredita, você tem que saber se aquilo é verdade ou não. Simples assim. Então, qual que é a importância? Por que se você acredita sem evidência, é algo moralmente errado? Porque a sua crença ela influencia em ações. O segundo argumento, as mais práticas de formação de crenças nos transformam em pessoas descuidadas e crédulas. Ou seja, nós passamos a ser vítima dessas crenças. Porque é o seguinte, por mais insignificante que uma crença possa parecer, ela não é totalmente insignificante. Esse é o segundo argumento dele, que essas crenças nos transformam em crentes descuidados e crédulos. Por exemplo, pessoas hoje que elas podem ficar vítimas de fake news, de teóricos de conspiração. Por quê? Porque ela acreditou em algo sem evidências. E aí ela fica na mão de quê? De um enganador, de um charlatão. Esse é outro problema. Por que é moralmente errado você acreditar sem evidências? Porque você fica uma pessoa descuidada. Esse é o segundo argumento dele. Então, assim, por mais que possa parecer insignificante, uma crença, ela não é tão insignificante assim. Não é? Agora, outra coisa também. Por exemplo, pessoas que dentro de uma caverna do Afeganistão pareciam pensar algo totalmente insignificante, mas essas pessoas se tornaram o quê? Se tornaram pessoas presas a essas crenças e acabaram o quê? Afetando outras ao redor do mundo. Então isso é perigo. Isso é um perigo. Quando você acredita sem evidências. E qual era a crença dos caras? Que se eles, no caso desse pessoal do Afeganistão, não só do Afeganistão, mas esses terroristas aí, movidos por questões religiosas, eles acreditavam que se eles morressem pela causa de Alá, ou Deus em árabe, eles estariam num paraíso e com virgens, com 70 virgens. Ora, parece algo insignificante, mas algo que prejudicou, que trouxe morte e destruição para muitas pessoas. Entenderam aí? Então as pessoas elas acabam se tornando o quê? Pessoas descuidadas e crédulas. Então elas acreditam naquilo ali, e por mais insignificante que pareça ser uma crença, ela não é tão insignificante assim. Então por isso que crer sem acreditar sem evidências suficientes é moralmente errado. O terceiro argumento que ele lança aqui é o seguinte, é que a nossa capacidade de comunicadores e crenças temos a responsabilidade moral de não poluir o poço do conhecimento. Primeiro, por quê?
Na época de Clifford, a principal via de comunicação era o quê? Era a palavra falada e escrita. Hoje você tem, lógico, a palavra escrita, mas você tem muitas redes sociais, os algoritmos. Imagine se você coloca, por exemplo, numa pesquisa e aquilo vem uma resposta que você é totalmente tendenciosa. Como às vezes acontece. Então você polui o conhecimento. Então é interessante você tomar cuidado. Por quê? Porque quando você acredita em algo sem evidência, você acaba poluindo. E por que você pode poluir o conhecimento? Porque nós vivemos em uma sociedade muito interconectada. E quando você, por exemplo, espalha essas crenças, quando eu digo crença, não estou falando de religião propriamente dita, estou falando daquilo que você tem por verdade. Você acredita em algo por convicção ou por preferência, sei lá, por conveniência, sei lá, que você acredita em algo. E como você começa a divulgar, a falar, a passar essas ideias, você acaba influenciando outras pessoas. E nesse momento você pode acabar poluindo o conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas deixaram de vacinar alguém porque escutou de fulano, que escutou de fulano, que escutou de fulano? Por quê? Porque ele ouviu alguém falando uma coisa que não tinha nenhum procedimento, que não tinha procedência, ouviu falar que havia um chip numa vacina e ele não vacinou, seu filho não se vacinou, pessoas foram a óbito. E por quê? Porque o conhecimento foi poluído. Viu qual é a importância de você simplesmente ter evidências e você não sair acreditando em algo que você não tem o que? Comprovação, confirmação? Então acreditar sem evidências é sempre moralmente errado. Eu vou deixar o texto muito bom, peço que vocês leiam. Acho interessante que vocês leiam. Apenas hoje eu não vou ler na tela para vocês, mas já li o texto todo. Acho interessante, mas vale a reflexão. Pense no que foi falado. Será que o que você afirma, quando eu falo de acreditar, estou falando daquilo que você tem por verdade, certo, gente? Aquilo que você tem por verdade. Será que aquilo que você acredita é realmente verdadeiro? Será que realmente tem fundamento? Então procure isso, gente. Procure acreditar. Olha, lembre-se disso, eu vou deixar aqui. Acreditar sem evidências é moralmente errado. Tudo bem? Então vou parar por aqui. Vou deixar aqui o clube de membros. Vocês querem conhecer as pessoas que nos ajudam e quiser também fazer parte, fique à vontade. Quero ajudar ainda mais. Então, tem outra maneira? Tem. A chave Pix que vai ficar no comentário fixado. Lembrando que você não é obrigado a nada. Comente, curta, compartilhe e se inscreva. Já é inscrito? Tragam outras pessoas para se inscrever. Certo? Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau.